Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com alimentação saudável, nutrição e estilo de vida. Vou receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as boas práticas para a redução do desperdício ou o impacto que a alimentação tem no crescimento e no desenvolvimento. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares e que lhe dê as ferramentas necessárias para que tenha uma alimentação mais nutritiva e completa. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Espero que estejam bem, que estejam a gostar dos nossos temas. Mais uma vez quero agradecer ao Urbana LX e à Sofia Fonseca do Healthy Project por mais um vestido made in Portugal. Sabem que eu sou super fã de poder trazer estas marcas portuguesas ao nosso podcast e hoje trouxe mais uma marca que espero que vocês gostem. É um tema que muitas vezes me vão perguntando e que suscita muitas dúvidas, então hoje quero falar aqui um bocadinho com a Marta sobre a questão do mel, os produtos de colmeia, tentarmos perceber estes nossos métodos de produção e conhecermos uma marca nacional que tem tanto cuidado com a produção do mel. Olá Marta, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite também. Obrigada eu. Apesar de ser uma estreante nestas andanças, muito obrigada pelo convite. Sim, fico muito contente que tenha aceito, porque quando a Marta me apresenta o projeto, achei mesmo achei que valia a pena conversarmos sobre ele e mostrarmos e falarmos sobre isso, porque acho que há muitas dúvidas à volta desta questão do mel, e se calhar começávamos por aí, por apresentar o projeto, falar um bocadinho da produção, ainda por cima numa zona onde eu também tenho casa e portanto diz-me muito. Vila Nova de Mil Fontes. Vila Nova de Mil Fontes. Na verdade é entre Vila Nova de Mil Fontes e Odmira, que estão os nossos apiários. O projeto nasceu há 4 anos. Para voltar um bocadinho atrás, eu sempre vivi a minha vida toda em Lisboa e há 9 anos fui viver para Vila Nova de Mil Fontes. E depois o projeto nasceu naturalmente por gostar imenso de mel, por haver muita apicultura naquela região. Quer dizer, na verdade é a nível nacional, mas no Alentejo há muitos apicultores. E ter tido conhecimento, entretanto, de um curso de formação de apicultura, que até era um nível já mais avançado, mas acabei por me sentir muito, muito bem naquela formação, com 20 homens apicultores e eu, fui muito bem acolhida, e eles de uma generosidade incrível e uma vontade de partilhar conhecimentos. E depois foi a partir daí que um deles insistiu imenso para que eu tivesse colmeias e de vez em quando me ligava e dizia, mas tente, experimente, vai ver que vai gostar, isto é muito, muito entusiasmante. E pronto, e começou por 5 colmeias. E na altura eu já me queria diferenciar um bocadinho. Eu olhava para o mercado e havia muito pouco mel biológico e portanto daí nascer também a minha ideia de fazer um projeto de apicultura, mas que fosse biológico. E a imagem do mel vendido no mercado também não era muito apelativa. Pronto, foram estas duas razões que me levaram a iniciar talvez o projeto, porque apesar da apicultura tradicional ter conhecimentos de há décadas, milenares até, utiliza o modo de produção biológico, digamos que é um bocadinho mais sustentável. Pois, eu ia lhe perguntar isso, em termos, na prática, depois Sim. o que é que a Marta notou que era diferente na produção? Nós não administramos qualquer tipo de antibióticos nas abelhas. As abelhas, como qualquer animal, ser vivo, humano, têm doenças, não é? E há que fazer um bocadinho um processo de prevenção dessas doenças. E nós só utilizamos medicamentos homeopáticos, à base de óleos essenciais. E depois, muitas vezes a colmeia enfraquece ou desequilibra-se durante o inverno e há um bocadinho a tendência de dar uma alimentação suplementar. Que na apicultura tradicional corre o risco de dizer que é muito à base de açúcares e nós também não podemos fazer isso.
temos que dar ou um produto de alimentação biológico ou mel da própria colmeia. E pronto, e são, digamos, estas as duas razões que diferem no processo. E depois temos que obedecer, se quisermos, por exemplo, comprar mais enxames, temos que comprar enxames biológicos, ou se quisermos comprar rainhas, temos que comprar rainhas biológicas, e pronto, e é isto. E foi fácil começar esse processo? Não foi muito difícil, porque como eu lhe tinha dito, houve uma grande honestidade e partilha de conhecimentos por parte destes apicultores tradicionais, a quem eu muitas vezes e ainda hoje me socorro e ligo, e quando tenho alguma dúvida também lhes pergunto. Portanto, acho que não foi muito difícil, e quando a pessoa também tem gosto em fazer as coisas fluem de outra maneira, não é? Sim, é verdade, isso é verdade. Mas entrar assim neste mundo, de repente, numa área diferente, a Marta já conhecia... Não, de todo. Não. A minha área é direito, sempre trabalhei em recursos humanos e de repente começou como um hobby, e neste momento não digo que seja uma atividade principal, mas ocupa-me bastante tempo. E depois desenvolvi todo um projeto. Depois de ter estas 5 colmeias, candidatei-me a um projeto apoiado pela Câmara de Odmira, e então criei mais 2 apiários. Neste momento temos cerca de 40 colmeias, e depois, dependendo dos anos, a nossa finalidade era produzir cerca de 1 tonelada de mel, mas nem sempre conseguimos, porque dependemos muito do tempo, de estar bom tempo, de haver flores, de ser um ano com mais néctar, com mais pólen. Estamos muito dependentes daquilo que a natureza nos dá. Sim, sendo biológico também respeita naturalmente esses ritmos, sim, não é? Sim. Não podemos... temos que deixar sempre uma reserva dentro da própria colmeia, para precisamente precaver situações de desequilíbrio durante o inverno, porque durante o verão ou durante a primavera existe muito néctar e muito pólen, e porque existe toda a floração, não é? Normal da época, e depois no inverno, se não guardarmos reservas, e se a colmeia não tem reservas, desequilibra-se muito. E portanto nós temos que gerir também essa parte. Sim, é super importante também estarem atentos e irem observando esse processo, não é? Sim. E há uma dúvida que as pessoas têm muito, que é se as abelhas de certa forma são magoadas durante o processo, ou se a remoção do mel prejudica as abelhas. Eu não vou dizer que, é assim, nós estamos a mexer na casa, não é? Numa casa. E não vou dizer que não haja, muitas das vezes magoamos uma ou outra abelha e podemos, inclusive, elas podem morrer neste manuseamento apícola. O que nós fazemos é tentar minimizar esse acontecimento. E como é que nós fazemos isso? Procuramos as horas de maior calor, que já sabemos à partida que elas estão em voo precisamente para ir buscar pólen ou buscar néctar. Utilizamos um fumigador, que é um aparelho que exala fumo. E as afasta, não é? Elas não ficam, na verdade, elas não ficam afastadas. Elas têm uma hormona, que se chama feromona, como existem noutros animais, sim. Que liberta um sentimento de defesa, digamos. E, portanto, elas comunicam-se e ficam mais defensivas e mais recolhidas na colmeia. Muitas das vezes começam a comer mel, o que faz com que o abdômen fique mais distendido e, portanto, inviabiliza a picada. É isso que acontece. É um bom truque. Portanto, é isto. E depois, por exemplo, em dias nós já sabemos à partida, se estiver a chover, se estiver frio, se estiver muito vento, elas estão mais recolhidas na colmeia. Portanto, não é um bom dia para mexer, porque se mexermos corremos o risco realmente de matar mais abelhas, e não é isso que nós queremos. Nós queremos claro. É que a colmeia esteja forte e com um número de efetivos que lhes permita sobreviver e viver durante o máximo de tempo possível.
Claro, e para conseguirem extrair também essa composição, no fundo o mel, não é? Sim. Aquilo que vão extrair já é o mel, Sim. já produzido. Sim, nós numa colmeia, para ter uma ideia, nós temos uma abelha rainha e depois podemos ter, nesta altura do ano em que nós estamos agora, por exemplo, podemos atingir os 60 mil efetivos de abelhas operárias e depois temos 40, 50 zangões, que a única função que têm é reprodução, mais nada. Não vão buscar mel, não vão buscar pólen, alimentam-se daquilo que as operárias trabalham. É a mesma coisa com a rainha só põe ovos e pode chegar a pôr 20 mil ovos por dia nesta altura do ano. Enquanto que as operárias são realmente as trabalhadoras dentro da colmeia, porque elas, para além de tratarem de alimentar a rainha e os zangões, tratam da higiene da colmeia, tratam de ir buscar o pólen, tratam de ir buscar o néctar, tratam de defender a colmeia de predadores. Portanto, têm funções, e estas funções estão perfeitamente determinadas. Uhum. Daí que se fala que dentro da colmeia existe é quase que uma sociedade muito bem organizada, e é de facto muito bem organizada. A rainha, há quem pense que a rainha é que comanda tudo. A rainha não comanda, mas é essencial para a sobrevivência da colmeia. Daí que as operárias a alimentem e a protejam de predadores e pressintam, por exemplo, se ela não está bem, se ela não está a pôr ovos em condições, e são capazes inclusive de a matar antes do tempo, se pressentirem que não está, a colmeia não está a ser produtiva o suficiente. É muito engraçado. Sim. E se calhar há bocado, quando me perguntava se isto tinha sido fácil, tornou-se mais fácil pelo fascinante que é a atividade e perceber um bocadinho como é que estes animais funcionam, e a natureza é sábia, de facto. Sim, entender melhor essa sociedade tão organizada, não é? Sim. Como eles sabem o seu papel e aquilo que tem, a responsabilidade para a produtividade da colmeia, não é? Sim. Isso é muito giro. Sim. E como é que se produzem então estes? Portanto, têm 2 produtos principais que a Marta comercializa, não é? O mel e o pólen. Sim. Quais é que são assim as grandes diferenças? Então, o mel é produzido pelas abelhas operárias que fazem um voo ou vários voos diários e coletam o néctar. E ao coletarem o néctar segregam no intestino, no aparelho digestivo, mais precisamente, e aí dão-se trocas enzimáticas. Têm 2 enzimas, uma que é a invertase e outra é a glicose oxidase, e que são responsáveis por transformar a sacarose presente no néctar em frutose e glicose e em dar uma certa acidez ao mel. Essa acidez faz com que se eliminem logo uma série de bactérias, e quando regurgitam dentro do favo, portanto isto já dentro da colmeia, dá-se um processo depois de maturação do mel, e essa maturação passa não só por um tempo em que o mel fica depositado no favo, como pelo próprio aquecimento da colmeia. Ou seja, o aquecimento da colmeia e o bater de asas diário das abelhas faz com que a água ainda, os restícios de água que ainda existiam no mel, sejam eliminados por evaporação, não é? E, por sua vez, elimina também os restantes micro-organismos e evita que o mel fermente, que é um grande problema, não é? Que podemos ter. Se retirarmos o mel, se fizermos, os apicultores chamam-lhe a cresta, não é? A colheita do mel antes do tempo, antes dele maturar e de perder a água, a umidade, corremos o risco do mel fermentar. Se tirarmos, se o mel estiver perfeitamente maturado, e como é que nós sabemos que o mel está maturado? É quando nós vemos um quadro
de cera completamente operculado, que vemos branco. Hoje em dia vê-se muito nos buffets dos hotéis, os quadros de mel, os favos, não é? E quando vemos o favo completamente branco, quer dizer que o mel maturou, não é? E está em condições de ser consumido. De outra maneira, tiramos antes do tempo. O mel, para além de estar bastante líquido, porque ainda tem muita água, como eu lhe dizia, corre o risco de fermentar. Pois, e aí nota-se no sabor? É líquido demais. E a fermentação, sim, nota-se que não é... Deve ficar com um sabor mais amargo, sim, não é? Sim. E pronto, é isto que acontece. O pólen é um bocadinho diferente, porque o pólen é... as abelhas, também as operárias, fazem voos diários, são capazes de visitar num só dia cerca de 200 flores e vão recolhendo. As abelhas têm 3 conjuntos de patas e nas traseiras vão recolhendo. O final da pata traseira tem um género de uma colher. E elas vão acumulando bocadinhos minúsculos de pólen e depois formam pequenas bolotas, e essas bolotas depois elas levam-nas para a colmeia, não é? E servem não só para nós, não é? Como hoje em dia um super alimento. Sim, exato. Mas também de alimento na própria colmeia. Este mel que existe na colmeia não é só para nosso consumo, não é? Elas têm que guardar umas reservas e servem de alimento para as abelhas também. Já a abelha rainha é diferente. Era aquilo que falávamos há pouco. A abelha rainha só se alimenta de geleia real, que é uma substância diferente, que é produzida pelas abelhas operárias. É uma substância gelatinosa que elas segregam nas glândulas hipofaríngeas e depois excretam e alimentam à boca a rainha ou as larvas durante os primeiros 3 dias. E a rainha, e por isso é que ela é maior em tamanho, só se alimenta de geleia real. É única e exclusivamente para a rainha. As abelhas ou os zangões comem mel e pólen. E a geleia real até geralmente é associada em termos de consumo a um suplemento para nutrir, até para quem tem problemas com o aumento de peso. Exato, é muito usado para isso, para ajudar a pessoa, no fundo, a regenerar-se e a nutrir. Portanto, sabemos que tem propriedades nutritivas bastante boas. Exatamente. E tem, segundo estudos científicos, tem propriedades anticancerígenas, porque tem um conjunto de antioxidantes que acaba por combater os radicais livres. Os radicais livres, exato, evitar a oxidação excessiva. Sim. Que, aliás, é um bocadinho transversal a todos os produtos de colmeia também. É por isso que o pólen também é considerado um super alimento. Mas é engraçado, eu não tinha noção de que o pólen era literalmente era uma colheita das abelhas e depois era muito pouco transformado, não é? Pensei que até fosse... Sim, porque o pólen é assim... como é que se obtém o pólen? O pólen, a colmeia é uma caixa, não é? Quadrada, e que tem uma entrada nas abelhas. Então, coloca-se uma outra caixa sobre a entrada com uns furinhos. E as abelhas, quando entram na colmeia, deixam cair o pólen numa caixa. E depois o pólen é limpo, não é? Porque existem sempre partículas, impurezas. Sim, impurezas, e desidratado. E é só, mais nada. O mel também. O mel nós pegamos na altura da colheita, pegamos nos quadros de mel, temos que desopercular, portanto temos que tirar aquela camada branca, porque aquela camada branca é na verdade uma cera. E depois temos um extrator onde pomos os quadros na vertical e o extrator anda à volta e vai retirando o mel dos favos e pronto, e depois há um processo normal do extrator para uma tina
e depois de uma tina para um bidão e depois de um bidão para os frascos. Eu tive a oportunidade uma vez de visitar também uma produção, fui picada, apesar de ter o fato, fui bastante picada. Isso, mas pronto, é aquela, eu até achei que eram muito leves, porque não eram aquelas picadas da abelha, toda a gente que já foi picada sabe que aquilo é imenso, pronto, e não foi o caso, aquilo foi só comichão. Eu tinha muitas piquinhas nas costas, mas nada, eu acho que o fato protegeu bastante. Porque elas também não devem gostar muito que se vá lá, não é? Não, mas agem sempre na defensiva, não claro, é? Porque sentem-se ameaçadas. Como qualquer animal, não é? Selvagem sente-se ameaçado cada vez que nós nos aproximamos da casa deles. E é por isso, eu já fui picada várias vezes. Já sabe o que é. Já sei o que é. Não é agradável. Pois não, dói bastante. Dói bastante. Mas é engraçado que hoje em dia também se fala muito numa consciência ambiental, no fundo a importância das abelhas para o ecossistema. E sendo uma zona também, estas margens do rio ou de Mira têm tanta produção agrícola, é engraçado que provavelmente a sua produção também consegue ajudar outras produções à volta, não é? Trabalhando em conjunto. Sim. Nós estamos inseridos no Parque Natural do Sudoeste Alentejano, mas temos que ter certeza, em modo biológico, que não existem culturas contaminantes num raio de ação de 3 km, que é mais ou menos o voo de uma abelha pode ir até 3 km. Pronto, isso é avaliado pela organização certificadora, não é? Que tem que garantir que não existem culturas contaminantes. Mas isso que estava a dizer faz todo o sentido, é a realidade. Daí que até muitas das vezes há apicultores que fazem transumância, que é mudar as colmeias de sítio precisamente para ajudar na polinização de culturas. E ontem, por sinal, assinalou-se o Dia Mundial da Abelha, e acabei por ver uma série de estudos e publicações, e a Organização das Nações Unidas chamava precisamente a atenção para a importância das abelhas na biodiversidade. Foi uma campanha que fizeram com a Garland também, não foi? Sim. Que aparecia a Angelina Jolie. Exatamente. E para a biodiversidade, para a manutenção dos ecossistemas, porque as abelhas são responsáveis por 75% da polinização de plantações de frutas, legumes, sementes, grãos. Portanto, é mesmo muito importante. E existe, inclusive, artigos que dizem que nós, sem as abelhas, só conseguíamos viver 4 anos. Sim, exatamente. Também já tinha visto. Portanto, é mesmo muito importante. E há uma série de movimentos a nível europeu e a nível mundial, de empresas que inclusive começaram a colocar colmeias nos últimos andares das empresas, no meio das cidades, precisamente chamando a atenção para a importância das abelhas, de salvar as abelhas e de salvar os ecossistemas e manter a biodiversidade. Exato, o equilíbrio, a importância para este nosso equilíbrio, não é? Eles vivem na sua sociedade muito estruturadinha, muito organizada, e para nós depois acabam por ter esse papel também. Porque na verdade eles não são os únicos polinizadores, não é? As abelhas não são os únicos polinizadores. As formigas são polinizadoras, as joaninhas são polinizadoras, os gafanhotos polinizam, o vento poliniza, a água poliniza, mas são considerados os mais importantes neste processo de polinização. Sim, exato. E no fundo são aqueles que também são mais reconhecidos, mas este estudo que a Marta estava a referir foi algo que eu também já ao longo dos anos tenho vindo a ouvir, o que não acontece com as vespas, não é? É toda uma espécie diferente. Mas também poliniza. Sim, mas não são tão impactantes nesta parte ambiental, não é? Não. Enquanto que as abelhas sim, até comem abelhas também. Exato. Não são nada amigas da apicultura.
Sim, e já tinha visto até aquela praga que tivemos das vespas japonesas, asiáticas, etc., que no fundo, na altura andavam sempre a dizer, atenção, que isto não são abelhas, são vespas, etc., para as pessoas terem cuidado, porque... Ainda existe muito no norte. Ainda não chegou ao Alentejo, que se saiba, mas a tendência é chegar, não é? Sim, exato. E no fundo elas também dizimam, então podem ser perigosas para... As asiáticas são mesmo, dizimam a colmeia porque conseguem entrar e comer abelhas e destruir uma colmeia. Depois existe uma outra espécie que já existe no Alentejo, que se chama vespa crabro. Essa não tem tanto poder porque não consegue entrar na colmeia, mas come as abelhas ali à entrada. E aparece normalmente em setembro, outubro, começam a aparecer. Mas depois também têm um período e depois hibernam e desaparecem. E como é que se defendem dessa espécie? Não nos defendemos. Tem que esperar que as abelhas façam o seu papel também, não é? Sim. Elas também vão ter os seus próprios mecanismos de defesa. Elas também se colocam na entrada da colmeia e também é isso, têm os mecanismos de defesa naturais. Sim, conseguem. Não fazemos nada por enquanto, não. Então, e voltando aqui ao pólen, estava a pensar um bocadinho na perspectiva de que as pessoas que conhecem imenso o mel, provavelmente a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir já provaram o mel, e o pólen começa assim a ser uma novidade também, já ouviram falar também de propólis, geleia real, mas acabam por começar a ouvir falar muito do mel então como um super alimento. É muito, nós em nutrição, pelo menos eu acabo por recomendar muito nas consultas numa perspectiva de reforço imunitário, para quem não tem qualquer tipo de alergia a produtos de colmeia, acaba por ser muito benéfico, por exemplo, para colocar no chá, porque ele se dissolve completamente e não dá o açúcar, não tem açúcar, mas acaba por dar um sabor muito interessante. Açucarado, sim, é muito frutado e ligeiramente açucarado. Há algumas outras sugestões que a Marta deu eu gosto muito sobre fruta e nos iogurtes, gosto imenso, e quem normalmente toma um pequeno almoço de iogurte, granola, fruta, fica muito bem por cima. Uma colher de sopa é normalmente a minha recomendação diária. Mas era isso que a Mafalda diz, realmente tem um conjunto de vitaminas, sais minerais, açúcares, frutose e glicose essencialmente, e aminoácidos que permite considerar um alimento funcional e portanto um super alimento. É mais até pela concentração destes nutrientes, mais os chamados antioxidantes, que depois ajudam ali a prevenir uma série de processos mais inflamatórios no corpo, que até é mais usado por causa disso. Numa perspectiva mesmo de reforço imunitário, sobretudo na altura do inverno, recomenda-se mesmo imenso a pessoas que têm muito debilidade imunitária pelas alergias ou para pessoas que tenham, por exemplo, problemas de pele, rosáceas, eczemas, etc. Recomenda-se muito. Então acaba por ser, eu acho que é um alimento muito fácil de se gostar, porque é muito frutado e é ligeiramente doce. E por exemplo, eu às vezes gosto de pôr nas papas de aveia também. Sim, também. No pequeno almoço também fica muito bom. E até fica bom também em saladas. Sim. Também já coloquei em saladas e fica para além do aspecto visual, que é engraçado, não é? Exato. É também muito, muito saboroso. Exato. E enquanto que o mel, por exemplo, nós já sabemos que é um açúcar, não é? Acaba por ser sempre uma fonte de açúcar, nós temos que usar com um bocadinho mais de moderação, temos que podemos consumir de forma regular, mas sempre com essa consciência de que tem as calorias e tem os açúcares naturalmente presentes. O pólen tem muito menos quantidade de açúcar e, portanto, para quem tem esse cuidado, pode ser uma boa opção, não é? Se bem que o mel também tem as suas vantagens. Pois, claro. Nomeadamente para o aparelho digestivo, não é? Porque é um ótimo prebiótico. E depois tem aquelas que nos lembramos desde sempre, não é? Do tempo das nossas avós, com o alívio da dor de garganta e da tosse.
porque é de facto um anti-inflamatório e existem estudos científicos que comprovam isso mesmo. Não é estarmos aqui a dizer só com base na experiência, não é? E naquilo que nos diziam em casa, não é? Quando nós éramos pequeninos e tínhamos uma dor de garganta ou tosse, uma colher de mel. Porque realmente está comprovado cientificamente que é assim. E melhora também a qualidade do sono, muito. O mel, claro que num consumo diário. Tem esse senão que a Mafalda referia, que são as calorias, nomeadamente por causa da frutose e da glicose. Também tem maltose e também tem sacarose, mas em percentagens muito, muito inferiores. Eu acho que é um açúcar que eu recomendo sempre, uma fonte de açúcar, recomendo sempre como alternativa a um açúcar normal. Refiro sempre que, obviamente, não deixa de ser açúcar, claro. Portanto tem que ter um consumo equilibrado, mas quando nós vamos comparar nutricionalmente, enquanto que um açúcar mascavado ou de cana tem muito menos estas propriedades, não é? Não alimentam propriamente as nossas bactérias intestinais, como é o caso do mel, que é pré-biótico, e portanto o que nós conseguimos tirar de bons efeitos do mel num consumo moderado, numa alimentação equilibrada e saudável, é muito melhor do que com o açúcar branco de cana, não é? Portanto, acaba por ser uma diferença muito grande para quem se preocupa com estas questões. Sim, eu também estou sempre a referir esse aspecto, que é um ótimo substituto dos açúcares refinados, não é? E se pensarmos bem, na nossa infância, que não havia esta panóplia de coisas doces e açucaradas, o que nós comíamos era, quer dizer, não havia estes chocolates que há hoje, nem esta quantidade de bolachas, não é? Quando queríamos uma coisa doce, comíamos uma colher de mel. Eu lembro da minha mãe me falar de pão com manteiga e mel. Exatamente. Pão com manteiga e mel, não sei o quê, qualquer coisa que acontecia, um pingo de leite e uma colher de mel. Mel e umas gotinhas de limão. Portanto, isto não é à toa que estas coisas, que estas indicações existem, não é? Sim, ancestralmente já está muito na nossa cultura, não é? Sim. Está muito enraizado em nós. Isso é muito giro também percebermos como é que uma coisa que já é tão ancestral continua a estar sempre presente. Cada vez há mais estudos, não é? Continuamos a perceber, e depois vão-se desenvolvendo estes novos produtos. Há pouco falávamos de própolis, já agora se a Marta puder também explicar como é que se obtém ou o que é, porque nós vemos geralmente própolis associada também, mais uma vez, obviamente, a reforço imunitário, pelas propriedades que tem, e muito de reforço de problemas respiratórios. Isso também é muito engraçado, vem muitas vezes com equinácea, para problemas de pessoas que têm asma ou na altura do inverno, as alergias, a rouquidão, tosse, etc. E também de regeneração da pele. Própolis hoje em dia é muito utilizado nos cosméticos. Sim, exato. Mas a própolis é uma coleta de seiva que existe nas plantas e que depois, misturada com a saliva das abelhas, forma um género de uma resina. E elas utilizam dentro da colmeia, portanto é pastosa, é uma resina, e elas utilizam dentro da colmeia para selar a colmeia. Todos os buraquinhos que se encontram dentro da colmeia, elas selam com esta resina, com duas finalidades essenciais. Uma é evitar a entrada de predadores, e a outra é ajudar num ambiente ideal dentro da colmeia, nem muito frio nem muito calor. Portanto, elas protegem a colmeia com esta própolis, que é depois, eu nunca fiz, mas são umas redes que se colocam por cima da colmeia e, portanto, como umas redes com buraquinhos, e todos os buraquinhos elas tendem a fechar com a própolis. E pronto, e então quando a rede está completamente hermética, o apicultor retira essa rede e depois tem um processo de extração da própolis que fica entre os tais buraquinhos da rede. É fascinante como elas produzem tudo quase nesse processo de mastigação, não é? Tudo muito a parte digestiva, a salivação, etc. Sim. Isso é muito engraçado. Como é que uma colmeia pode dar 4 coisas diferentes, não é? E ainda temos as ceras. Quer dizer, hoje em dia
nós usamos outro dos aspectos da apicultura biológica é que nós só podemos usar ceras biológicas. E, portanto, mas se nós pusermos dentro de uma colmeia um quadro sem cera, portanto um espaço vazio, ao fim de uns tempos temos cera feita pelas próprias abelhas. E pronto, e é outro produto que a colmeia nos... E a Marta consegue utilizar também? Aproveita essa eu aproveito porque eu derreto e volto a reaproveitar. Okay. Mas há quem queira, é um ciclo, sim, mas há quem queira, eu recebo muitos telefonemas a perguntar-me se tenho cera para vender, porque utilizam para velas e para... Sim, que lá está, hoje em dia as velas também têm tantas substâncias químicas que se houver um cuidado com a matéria-prima das velas, etc, logo é muito melhor, não é? Muito mais agradável. Exatamente. E como é que as pessoas podem comprar os seus produtos? Estamos aqui a falar, está tudo curioso, de certeza, para experimentar. Como o projeto é ainda muito recente, não é? Não tenho ainda site, só tenho um Instagram, que é @mel de flores selvagens. E no Instagram tem também o nosso e-mail, que é encomendas.meldefloresselvagens@gmail.com. Depois também ponho aqui nas notas do episódio para as pessoas poderem aceder. Obrigada. Portanto, no fundo é com encomendas diretas convosco. Sim, depois tenho os produtos em alguns pontos de venda no Alentejo e também em Lisboa. Ok, bom, assim também conseguimos chegar a mais pessoas. Sim, e tenho nos destaques do Instagram os pontos de venda também. Bom, assim é fácil de encontrar. Exatamente. Obrigada, Marta. Obrigada, gostei muito. Eu também, foi muito bom porque realmente acho que eu gosto muito de produtos de mel, não sou muito fã daquele mel que fica muito espesso. Sim. Gosto de um mel assim um bocadinho mais fluido e acho muito giro também a questão dos sabores. Há meis que é demasiado intenso, mas na altura em que provei aquele sabor floral é muito O nosso mel é multifloral. Quer dizer que não tem uma flora dominante. Enquanto que nós vemos no mercado mel de eucalipto, mel de laranjeira, mel de rosmaninho, que é muito comercial por ser um mel clarinho, mas o nosso é multifloral porque está inserido ali numa zona de montado que tem floração, não existe uma floração dominante, portanto não existe só rosmaninho, ou só eucaliptos, ou só tojo, ou só urze, e portanto as abelhas acabam por voar de flor em flor e recolhem o néctar do que existe na região e pronto, e é um mel multifloral. Mas é uma combinação de sabores muito agradável, muito, muito suave, lá está. Eu acho que os outros depois às vezes tornam-se demasiado intensos. E isso é muito bom, mas é mais equilibrado. Exatamente. Mas já agora essa questão da textura, é mais normal o mel ser assim mais fluido, ou a questão da textura depois também tem a ver com condições de temperatura, de umidade? Tem a ver com a floração e tem a ver também com a umidade e tem a ver também com a temperatura. Tem a ver e depois depende de ano para ano. Eu tenho mel que cristalizou num ano e tenho mel supostamente das mesmas flores, não é, que existem na região, que não cristaliza. Portanto, depende das quantidades do que é que elas recolhem e às vezes as baixas temperaturas também são quer dizer, proporcionam que o mel se cristalize com mais facilidade. Então, para desmistificar, por exemplo, para o consumidor, isso não é uma questão de qualidade do mel estar estragado, é simplesmente uma questão de produção e de... Há mel cristalizado, quer dizer, que tem qualidade, e há mel que não cristalizou e que também é igualmente. E que tem, exatamente. Sim, pois, sim, porque às vezes poderia haver essa dúvida também das pessoas ficarem pensar, ok, se calhar já não está tão bom, ou não tem nada a ver com isso, não é? Não tem nada a ver com isso. É uma questão mesmo de qualidade. Não, porque o mel realmente tem esta... tem estes aspectos de cor, de sabor, de cheiro e de textura que varia muito, não é? E depois a qualidade não depende, a cristalização não depende da qualidade, depende do ano e depende do néctar e depende de haver mais água, menos água, das condições climatéricas, às vezes até do sítio onde está armazenado, se é um sítio mais frio.
Quer dizer, quando nós somos obrigados por diretivas comunitárias a colocar uma validade, não é? No mel, mas na realidade nós lembramos de ter mel de há anos e anos e anos em casa e que mantém as mesmas propriedades, desde que guardado em condições de não estar em exposição direta solar, nem muito calor, o mel dura indefinidamente. Pois, isso é outra questão, ele não precisa de conservantes, não é? No fundo, mantém-se sempre saudável e com as suas qualidades organoléticas preservadas durante imenso tempo. Sim, não é? Temos que terem atenção a tal questão da umidade, não é? Porque isso é que pode realmente originar a fermentação do mel, não é? E então quando fazemos análises anuais para saber também os parâmetros, um deles é a umidade. E sabemos que o mel tem o máximo que é permitido é entre 16% a 20% de umidade. Mais do que isso, quer dizer, corremos o risco de que o mel se estrague. Pois, exato. Portanto, também tem essas características específicas. Sim. E isso é muito importante também para quem consome, de procurar sempre ver se no rótulo diz 100% mel, não precisa de mais nada. Não é? Sim, eu contra mim falo, mas acho que muitas vezes é preferível ler bem os rótulos e conhecer o produtor e conhecer o que é que ele faz e como é que ele faz. Nem tudo o que é produto local é bom, assim como nem tudo o que está nos supermercados é bom. Claro, não é? Exatamente. Sim, mas isso é mesmo uma questão de escolha, não é? Isso é uma coisa que falo imenso nos podcasts, que é, temos que saber interpretar rótulos, perceber como é que os produtos são feitos e como é que é a produção, para perceber... a origem. Exatamente, se faz sentido ter um conservante no mel, não faz. Então não faria sentido nenhum lermos um rótulo de um mel que tinha um qualquer adicionado. Para quê, não é? Exatamente. Sim. Bem, obrigada, Marta. Obrigada eu. Agora sim, vamos despedir. Acho que já esclareci tudo. Obrigada. Obrigada. Um grande beijinho. Eu também. E nós vemos para a semana. Obrigada. Se gosta dos conteúdos que vê por aqui, o Patreon é a melhor forma de nos apoiar. Ao subscrever este serviço, pode ficar com acesso a conteúdos exclusivos. E o que é que lhe posso prometer? Um acesso a uma newsletter todas as semanas, com um plano semanal de receitas vegetariano e outro com carne e peixe. O que é que isto lhe vai permitir? Variar as suas receitas diárias lá por casa, fazer com que a alimentação seja mais saudável e não ter aquela sensação de cansaço de já não sei o que é de fazer. Assim vai ter sempre ideias e até temos algumas sugestões de snacks e pequenos almoços que podem incorporar no seu dia-a-dia. Além disso, damos a oportunidade aos patronos de terem acesso exclusivo e antecipado aos nossos convidados e de poderem também colocar as suas dúvidas e as suas perguntas. E vamos ainda publicar todos os meses conteúdo exclusivo para os patronos sobre os temas que temos falado por aqui e ainda algumas perguntas e respectivas respostas que os nossos convidados dão e que são apenas exclusivas para quem subscreve o Patreon. Obrigada!